É isso aí, muito bem. Nós estamos aqui hoje com o pastor Caio Santos, da Igreja Nova Geração. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Caio Santos, é um prazer imenso em receber você aqui no estúdio do Improvicast. A paz do Senhor, meu amado. Paz do Senhor, meu irmão. Desde já agradeço aí o convite, do pastor Aguinaldo, nossos amigos daqui do Improvicast, Graças a Deus, uma bênção. E ainda tinha que Deus vai abençoar cada vez mais o Improvicast aqui. Muito obrigado. Amém, glória a Deus. Amados, hoje nós vamos saber um pouquinho da história dessa igreja que está fazendo a diferença no bairro do Tapanã. É a Igreja Nova Geração. Eu queria, pastor Santo Fábio, Caio, que o senhor falasse um pouquinho como foi que surgiu, o ano que ela foi fundada. E claro que toda a igreja, quando ela se inicia, ela tem uma história, Ela tem uma história, e geralmente essa história é uma história de luta, Sim. Mas é uma história de vitória também. Aonde há luta, Deus ele nos proporciona uma vitória, porque sem luta não há vitória. Amém. Assim, a Igreja Nova Geração, ela começou numa célula. A Igreja Nova Geração ela era uma célula de juniores da igreja, e só que essa célula não começou comigo. A Igreja Nova Geração não começou comigo. Uma pastora começou com essa pastora, pastora Laira, E essa célula de juniores foi crescendo de uma proporção muito grande. E aí essa célula cresceu e depois virou uma igreja. Em 2018 virou uma igreja e foi criando os cultos, as formações, tudinho, A igreja foi evoluindo cada vez mais, no caso. Mas começou tem uma história inicial de célula, uma célula que virou uma igreja. Então tem uma história muito bacana, que começou com jovens e hoje está na proporção que está, Na Igreja Nova Geração, eu como pastor estou indo para o meu 3º ano, como pastor da igreja. E eu sempre gosto de falar assim, eu nunca quis ser pastor. É o que acontece com a gente nunca quer ser, e Deus ele sempre está nos, como é que eu posso dizer? Deus ele está sempre nos encaminhando. E de repente você não quer ser pastor, eu também não queria ser um pastor. E quando tu vê, tu está envolvido. Isso mesmo, foi isso mesmo, foi assim que aconteceu. Eu sempre, na igreja, eu aceitei Jesus em 2010 aceitei Jesus. Eu sempre falo, conta essa história, Eu nunca quis, eu fui pra igreja porque eu queria namorar. Meu amigo, acontece. Eu fui pra igreja porque eu queria namorar. Hoje minha esposa, na época era minha amiga de escola, e aí porque ela falou, olha, se você quiser namorar comigo, eu sou da igreja, tem que ir pra igreja. Aí o que aconteceu? Eu comecei a ir para agradá-la, Comecei a ir para agradá-la e tudo mais. Só que aí com o tempo, eu tive um convite, Teve um culto abençoado. Eu esqueço, o pastor Ori Lima fez uma pregação abençoada. Ele falou, olha, tem um jovem aqui que Deus está falando que ele quer aceitar Jesus. E esse jovem era eu, estava no fundão. Glória a Deus. Meio que não querendo fazer muita coisa. E aí ele falou, tem um jovem que quer aceitar Jesus e tudo mais. Aí eu falei, não, eu não quero. Na frente de todo mundo, assim, não quero, tudo mais. Aí terminou o culto, eu fui pra casa, eu tive um sonho. E aí nesse sonho eu sonhei que com o fim do mundo, só o fim dos tempos. Meu Deus! E aí eu sonhei que o mundo acabava, tudo mais. Eu tava com a mão assim, de mãos dadas, na frente da igreja com a minha namorada, E aí ela sumia, e tudo acabava, e meio que eu ficava assim. Eu fiquei assustado, e no mesmo dia eu liguei, pastor, quero aceitar Jesus, como é que é? Ele, pois agora, quando eu começar a oração, você vai lá na frente, eu não vou chamar não, que você me fez, então era para você, deixei meu andado e você não quis, certo, pois agora você vai lá na frente.
E aí aceitei Jesus e desde lá foi sido assim, um processo, né? De crescimento, de libertação, de trabalhar. Tudo foi acontecendo assim. Mas assim, pastoreio eu nunca me achava assim, e foi uma coisa que foi acontecendo de uma forma natural. Realmente o trabalhar de Deus ele acontece naturalmente. Eu sempre falo, pastor, que nós nunca podemos forçar o trabalhar de Deus. Porque tem pessoas que se frustram? Porque eles não sabem esperar o tempo de Deus. E o tempo de Deus na nossa vida, ele acontece naturalmente, ele vai acontecendo naturalmente. E quando a pessoa não espera o tempo de Deus, ela sai atropelando as coisas, sai se frustrando, já quer ser pastor e ainda não está preparado para ser pastor, quer ser obreiro e ainda não é o momento, né? Quer ser isso, quer ser aquilo. Amados, eu sempre falo, né? Você quer pegar essa visão, geralmente a pessoa que tem chamado, ele nunca quer ser nada. Verdade. Ele nunca quer. É Deus que, quando Deus chamou Moisés disse assim mesmo: Senhor, eu não sei nem falar. Como é que eu vou libertar o teu povo se eu não sei nem falar, né? Verdade. E nós podemos observar também Jeremias disse: eu não passo de uma criança, Senhor, como é que eu vou? Você está entendendo? Então quer dizer, quando nós entendemos a nossa limitação e a gente entende que a gente não tem condições, que a gente não vai fazer, que a gente não está capacitado, é aí que Deus trabalha na nossa vida. Sim. Porque a palavra do Senhor diz que Ele não chama os capacitados. Quando eu me acho capacitado, acabou para mim. Verdade. Né? Nós estamos aqui nesse programa aqui do Improvicast. Já iniciamos aqui com o pastor Caio, mas não é fácil, né, pastor? Não. Nós estamos aqui, estamos... nervoso. Agora a gente já está se soltando um pouco mais. A obra de Deus ela é assim. Mas interessante de tudo, e o que é bonito, é o trabalhar de Deus. Como é que Deus faz? Iniciou a igreja Nova Geração em uma célula. Foi Por isso que o trabalho de célula ele é muito importante. Eu digo que a célula, ela é uma igreja em cada lar. Isso é um ponto, isso é um grande fato. Eu não sei como as igrejas, elas não investem nesse ministério, no ministério celular. As igrejas deveriam dar sempre mais atenção para as suas células. Sim. A formar, a ganhar, a cultivar mais as células na igreja. Eu sou fruto de uma célula. Meu primeiro, o senhor, a maioria de nós somos, né? Na verdade, foi o meu primeiro ministério. Foi numa célula. Eu nunca esqueço disso. Eu com um mês na igreja, aceitei Jesus e tudo mais, e tinha uma célula, que essa célula era o pastor da igreja que organizava. E aí ele queria, só que um pastor não pode ficar à frente de célula. Um pastor, ele é o pastor da igreja, ele tem muita responsabilidade. Eu não tenho que isso, muita coisa, é ovelha, é ministérios que ele tem que supervisionar ali na igreja. E o que aconteceu? O pastor tinha começado essa célula, só que os líderes que estavam lá não queriam assumir a liderança. Eu lá com um mês de célula, ele, olha, então vai ser você que vai ser meu substituto da célula. E eu com um mês na igreja. Certo. Assumi a célula do pastor assim com medo, e as pessoas que estavam lá tinham mais tempo e tinham capacidade de assumir essa célula tudinho. E o que aconteceu? Eu assumi a célula não foi um fracasso, a célula foi horrível. Eu ficava nervoso, eu não tinha como, às vezes lia, a gente eu tava muito verde, né, na fé, né? E aí eu assumi aquela célula tudinho, e eu vi que foi um começar, né? Foi um começar, mas assim, não foi, meu Deus, que célula, tudo mais, não foi uma célula abençoada. E aí, com o tempo, eu comecei a trabalhar tudinho, comecei a trabalhar na célula, né? E aí, essa célula, depois, com o tempo, ela parou. E depois eu tive uma outra chance de ter uma outra célula. E, de novo, a célula, só que já foi com jovens, né? E a célula foi crescendo. Isso foi no Sideral.
Só que assim, o que aconteceu? Essa célula ela não tinha... Era uma célula que acontecia, mas não era assim... Não foi um outro sucesso de célula. Mas a minha terceira célula já foi uma célula assim que cresceu muito, sabe? Então, como eu sempre te falo assim para muitos líderes, às vezes o líder acha que ele vai pegar um ministério, vai pegar alguma função na igreja e já vai bombar. Assim, não, você vai ter experiências e experiências na casa de Deus. Tem projeto, tem célula que você vai começar e vai ligar, vai fluir, vai ser assim uma bênção. Mas tem célula que vai acontecer e vai ser para você ganhar experiência, ganhar maturidade, para você ir continuando e continuando. Eu falo assim, o meu ministério pastoral começou numa célula. Começou em um projeto de célula. Todo mundo chega na igreja e quer cantar, ou quer tocar, né? Ou quer pregar. E eu ficava nessa, assim. Mas quando eu comecei a trabalhar com ele, eu entendi o processo e o trabalho de célula. Eu me apaixonei assim, de uma forma incrível. E eu falo isso para os pastores: invistam em células na igreja. Você quer um crescimento na sua igreja? Você vai evangelizar, você vai atrás, tudo mais, mas invista em célula. A célula é o grande crescimento para as igrejas, né? Um grande crescimento. Com certeza. Eu me recordo também, quando eu estava lá na Igreja do Evangelho Quadrangular, eu aceitei Jesus como Salvador e me convidaram logo para entrar em uma célula. Sim. Eu entrei naquela célula e achei o trabalho muito legal. Por quê? Porque eu tive um tratamento, eu estava novo na fé. Então, ali naquela célula, as pessoas verdadeiramente me abraçaram, me acolheram. Eu fui acolhido ali. Sim. Eu senti o amor, né? O amor de Deus e o amor daquela pessoa pela minha pessoa. Então, ali eu comecei a observar, de repente eu já era um vice-líder e depois eu fui chamado pelo meu pastor para liderar uma célula. É interessante esse meu testemunho de célula. E quando o pastor, ele usado por Deus, ele disse: Aguinaldo, tu vais colocar uma célula para ti. Eu disse: pastor, não tenho condições de fazer uma célula. A minha casa é humilde, eu moro só, não tenho cadeiras, não tenho nada que possa proporcionar uma célula. Ele disse: não, mas Deus está te chamando para fazer uma célula. E eu não, assim fiquei meio como que Tomé, né? Fiquei... Mas pois é. Muita gente boa aí. Sim, justamente. Isso, né? Aí eu fiquei assim, me achando incapacitado e tudo, me diminuindo. Mas quando Deus chama, Ele capacita, não é verdade? E aí o que acontece? O que aconteceu? Uma bela noite, eu estou dormindo, né? Eu escutei uma voz suave falando ao meu ouvido: faz uma célula para mim. Aí eu me acordei, né? Me espantei, me acordei e disse: meu Deus, Deus falou comigo, faz uma célula. Eu disse: Senhor, como é que eu vou fazer? Eu não tenho cadeira, não tenho banco, não tenho nada para... Aí Deus me deu uma sabedoria para mim lá no supermercado. Tinha lá no Império Amazônico, tem um supermercado São Paulo, parece que deu o nome São Paulo para mim lá nesse supermercado, lá por trás. Aí eu fui lá nesse supermercado, lá por trás. Quando eu cheguei atrás do supermercado, um bocado daquelas caixas de batata, de tomate, aquelas caixas que vêm de tomate. Aí eu olhei para aquelas caixas, eu vi aquelas caixas, um banco, né? Eu digo: vou levar essas caixas de tomate. Peguei e levei as caixas de tomate. Aí eu tinha umas 4 tábuas, 5. Aí eu peguei, coloquei uma caixa aqui, coloquei outra aqui e passei aquela tábua em cima e preguei. E fiz tipo sabe aqueles... Uma bancada assim. Sabe aqueles bancos do interior que é só umas tábuas assim, grandão, assim, ao redor? Isso. Peguei, fiz lá no pátio de casa, fiz assim, tudinho ao redor. Eu disse: pronto, pelo menos onde sentar o pessoal já tem aqui.
Aí quando eu disse, aí eu organizei tudo lá, tipo, agora quando for de noite eu vou conversar com o pastor, vou falar para ele ir lá consagrar minha célula, que eu vou fazer a célula. Vê a diferença. Aí tá bom, cheguei na igreja, né? Cheguei lá na igreja e nada do pastor chegar. Quando eu avistei o pastor lá na porta, o pastor tá entrando na igreja, né? Eu corri, era o pastor Gilson. Aí eu corri e foi, pastor, eu quero falar com o senhor, pastor, eu quero falar com o senhor. Ele olhou para mim e disse, já sei, tu vai colocar uma célula na tua casa. Aí, cara, o senhor sabe? Ele disse, Deus, rapaz, Deus está te chamando para ser um líder de célula. Pastor, interessante. E nós iniciamos o trabalho de célula ali. Teve momentos de dar 30 pessoas ali na nossa célula. Porque eu usei uma estratégia que eu tocava no mundo pagode, né? Sim. Aí eu peguei, bacana. Aí eu peguei os instrumentos e levei para minha célula. E comecei a ensinar alguns irmãos a tocar. Eu digo, olha, bora fazer assim, bora. Pensa na célula mais animada, meu amigo. Quando a gente tinha encontrão de célula, a gente levava os instrumentos e tocava lá e fazia uma bandinha. Faz a diferença. Sabe? Faz a e diferença. O povo e Deus. E um trabalho, célula, é um trabalho que está no coração de Deus, pastor. Sim, verdade. E assim, é entender também, a gente sempre fala muito, eu falo muito isso na igreja, assim, a gente tem que sempre entender as pessoas e quem está com a gente. Porque às vezes a gente olha assim, olha, hoje é muito fácil eu estar aqui, sou o pastor da igreja Nova Geração, mas não é só eu na igreja. Na igreja tem os irmãos, tem os amigos, os familiares, toda minha esposa Iane, que em muitos momentos foi o meu braço, foi o meu sustento, braço direito e esquerdo, entendeu? Meus amigos, entendeu? Os amigos mais chegados que irmãos, né? Que a Bíblia fala, né? Que nós temos. Então, assim, quando a gente olha, a gente pensa que é só o Caio. Não é o Caio. Primeiro tem um chamado de Deus, tem a aceitação, depois tem as pessoas que acreditam, né? Porque não é fácil o chamado, porque Deus ele fala, pastor Aguinaldo, olha, eu quero te levantar como homem. Pastor Caio, eu quero te levantar como homem, como meu servo. Tem nós o aceitarmos, né? Porque sempre fica nessa crise. Sim. Não, eu não sou capaz, eu não posso. Isso é verdade. Tem o chamado de Deus que, mesmo a gente dizendo não, ele fica bradando no nosso coração. Não, é você. Então, assim, no ministério é um desafio. Muito grande. Constante, porque a gente sempre fica pensando, e se eu falhar, e se não der certo? Como é que vai ser? Eu vou envergonhar o nome de Deus? Eu vou me envergonhar? Verdade. E assim, a gente tem que ser ousado, tem que ter mesmo a fé e a ousadia. Justamente. Ao nosso lado, né? Buscando, por mais que ele não esteja com vontade. E tudo foi um processo, né? Como nós estávamos conversando. Eu sempre, na igreja, nós, a trabalharmos, né? Quando eu cheguei na igreja, no caso, quando eu cheguei na igreja Nova Geração, eu estava meio que desacreditado. Eu já tinha um tempo na igreja e fiquei nessa, e me convidavam para tocar na igreja, me convidavam para trabalhar com jovens. E o que aconteceu? Fazia trabalhar com muita peça teatral nas igrejas também, que é muito bom. Mas só que sempre me viam assim, né? E eu lembro uma vez, foi a primeira vez que eu preguei na minha vida, né? Sempre então só pregava em célula. Eu lembro que tinha um culto, era um culto de sexta-feira, eu não me lembro direito. E o pastor, que era o dirigente do culto, que era o responsável pelo culto, ele trabalhava com vendas. E às vezes ele chegava tarde, né? E aí aconteceu um problema no carro do pastor. Essa história também é muito boa. Aconteceu um problema no carro do pastor e ele tinha que pregar 7h30. Na hora do culto, o culto começou 7h30, 8h, a gente tocava e passava a palavra para o pastor. E esse pastor não chegou. E aí tinha os irmãos, tinha os diáconos, né, da igreja, olha, tem que esperar o pastor. 8h, 8h10, 8h20, nada desse pastor chegar. E aí, peguei minha Bíblia, falei, olha, tem uma mensagem para pregar na cela, levei para pregar no culto lá, pedi licença. Não, mas não pode. Eu falei, irmãos, se vão ficar sem pregar sem palavra, como é que vai ser o culto hoje? Eu quero palavra. E aí eu subi lá. Fui lá, preguei,
E assim, fica meio engessado, meio nervoso. E preguei. Terminou o culto. Aí o pastor mandou uma mensagem: olha, infelizmente não vai dar, tive um problema, parece meu veículo, alguma coisa assim. E aí eu preguei. Terminou o culto, tudinho, aí o pastor me chama olha, eu quero conversar com você na minha sala, domingo. Meu Deus, precisa me brigar, que eu fui lá e subi, tudinho, olha, você quer pregar, como é que tá? E começou a conversar comigo, né? E aí foi acontecendo umas oportunidades para me pregar. Porque até então eu só pregava em célula, né? E foram acontecendo as oportunidades. Então, assim, às vezes na igreja a gente quer chegar e acha que vai ser isso e aquilo. Não, Deus ele vai trabalhando. Ele vai fazer situações para... Ele vai criar, justamente, ele vai criar situações para que você possa desenvolver o seu ministério. Olha só, no teu caso, foi a falta do pastor. O pastor teve um problema com o veículo dele e não tinha ninguém. Graças a Deus que Deus colocou no teu coração e falou: pessoal, a gente não pode ficar sem a palavra. Sim. E realmente um culto sem palavra não é culto. Porque o principal é a palavra. É verdade. Aí você foi lá e ministrou a palavra. Eu ministrei, falei nervoso. Meu Deus do céu, meu coração estava ali faltando sair. Não sei se sabe aquela vontade de não, eu não quero, mas não, eu vou fazer. Ficar nesse medo, né, nesse receio. É assim que acontece. Gente. Não, Deus ele é maravilhoso. Interessante, pastor, que o senhor estava falando aí a respeito das pessoas que trabalham com você. Sim. Diácono, obreiro, né? As pessoas que estão ali ao seu lado, né? Sua esposa. Sim. E interessante uma coisa que Deus... Ele coloca pessoas no nosso lado para nos ajudar. É isso que eu sempre falo para os obreiros da nossa igreja, porque nós temos que pedir para Deus sabedoria. Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui nesta igreja? Aí Deus vai responder: você está aqui para ajudar o meu servo, meu pastor, para ajudar o pastor. Tu estás aqui para ajudar o pastor. Sim. Não é para ser que nem o pastor, não é para ser a mais do que o pastor. Sim. É isso que muitas pessoas, elas se frustram. Nós podemos observar dentro da Bíblia Sagrada pessoas que foram chamadas, levantadas para andar no lado de pessoas. Sim, né? Sim. Davi tinha Jonas ali que andava lado a lado com ele. Apesar de ser filho do rei, né? Sim. Mas mesmo assim ele aceitava: olha, Davi, você que vai ser a herança, quem vai ser o rei, é notório que é você. Sim, você está entendendo? Então, quer dizer, a igreja ela precisa entender essa parte. Principalmente os obreiros, pessoas que estão abaixo da liderança. Isso. A gente fala assim, né? É questão de abaixo, não quer dizer que alguém é melhor. Não, é porque na igreja há hierarquia. Isso, há uma hierarquia. A Bíblia fala que todos nós somos iguais para Deus, né? Mas na igreja há uma hierarquia. Essa hierarquia, pastor, tem que ser respeitada. Porque a partir do momento que a pessoa não respeita essa hierarquia, essa pessoa cai. Isso. E ela está desobedecendo tanto o líder e a Deus também. E a pior coisa, amada, é a gente desobedecer a Deus e desobedecer a nossa liderança. Sim. As coisas travam pra gente, tudo que a gente faz não dá certo. Aí tem pessoas que saem da igreja, vai para outra, não dá certo, vai para outra, não. Ela vive esse loop infinito. Isso, e a pessoa não entende que foi um problema ocasionado lá atrás. Sim. Em relação a uma desobediência. Sim. Né? Então, eu gostaria que o senhor me falasse a respeito dos trabalhos ministeriais. Vocês trabalham os departamentos. Assim, antes de começar, no caso, né? Quando a gente falou nesse ponto, né, de amizade, né? Eu lembro que, primeiro, para começar, a igreja de nova geração, ela para eu assumir, né? Como foi o que aconteceu para eu assumir? A igreja, quando eu comecei, né? Olha, eu não queria ser pastor, não foi um chamado. Só que o que aconteceu? A igreja, ela passou por uma crise. E o que acontece? Uma crise financeira, e a igreja ia fechar. E aí o que aconteceu? Olha, vamos fechar a igreja. Na época, o líder responsável, né, reuniu com os mais
os mais chegados. Isso, da igreja, os responsáveis, né, da obra, tudo mais. O pastor tem que ter sempre os discípulos e dentre os discípulos que lideraram. Isso, os liderados mais íntimos. O pastor conversou, era eu, minha esposa, a pastora, mais 2 irmãos, mais outra família, né? Olha, vou entregar a igreja, não, ela estava passando por um problema familiar muito desagradável. E o que aconteceu? Ela ia fechar a igreja. E aí até então eu estava ali, eu tinha uma oportunidade para pregar, trabalhava com jovens. O que aconteceu? Olha, vou fechar. E fiquei nessa questão, não, mas não pode, a obra do Senhor não pode parar. E aí esse outro meu amigo também, não, a obra não pode parar. E a minha esposa ficou assim, olha, você vai assumir a obra, mas você tem que entender o chamado. Mas não, amém. Então, olha, o que você acha? Perguntei para minha esposa, né? O que você acha? Olha, se você decidir, eu estou contigo. E esse meu amigo, irmão Wander, né? Falou assim, olha, Caio, eu estou contigo, bora lá, qualquer coisa eu te ajudo, estamos aqui. Só me falou uma coisa assim, não me chama para pregar. Meu irmão, assim, da vida, assim, ele não me chama para pregar, mas eu tô aqui contigo. E minha esposa, olha, eu sou tua esposa, então a decisão que tu tomares, eu tô contigo também. E começou. E aí, quando eu assumi a igreja, não tinha ninguém. Porque que acontece? As pessoas já se vinculavam à antiga liderança, né? Sim. E eu assumi a igreja, era eu, minha esposa, o meu irmão Wander com a família dele e praticamente alguns jovens. Só que muita gente saiu pelo que aconteceu e muitas pessoas saíram da igreja. Então ficava, Senhor, foi para isso que me chamaste? Senhor, para que eu vou assumir essa obra? E foi começando. Aí foi um irmão, foi ganhando um irmão, outro irmão. Tem sempre os fiéis que ficam contigo, né? Porque eu falo, os fiéis são aqueles irmãos que veem você, o chamado de Deus, e ele não para, ele fica ali contigo, cola, entende? E aí foi. A igreja eram poucas pessoas. Aí foi vindo alguns irmãos, a igreja foi crescendo, né? Tudo mais. E aí, assim, a nossa igreja, né? Nós trabalhamos com os grupos de jovens, né? Grupo de jovens, adolescente, grupo de crianças, no caso, né? São as crianças da nossa igreja. O grupo de mulheres e o ministério de casal. O nosso grupo de diaconato, né? Uma bênção, as irmãs de diaconato. Eu acho incrível, assim, como o diaconato, não que homem não sirva para o diaconato, não é isso. Mas, assim, é um chamado que as mulheres, assim, o cuidar da casa do Senhor, né? A gente sabe que os homens podem fazer isso, mais trabalho, mais braçal, alguma coisa assim. Mas os detalhes, assim, sabe? O cuidar é uma bênção. E, assim, quando a gente assumiu a igreja, a gente não tinha. Era só eu, minha esposa, o meu irmão, a família dele, e um sonho de continuar na obra. Pagava aluguel. O aluguel não era barato, era caro. Pois é, eu lembro, né? Pois é, não era barato. E aí não foi nada fácil, assim, não foi nada fácil. E as pessoas, assim, tem que entender que quando você tem um chamado, tem uma obra, um ministério, é entender que não é flores, não é rosas. Verdade. Aceitou Jesus, tudo roda. Não. É desafio, é dificuldade, é luta, muita luta, entendeu? Então hoje, assim, graças a Deus, a gente saímos do aluguel, construímos uma igreja, compramos um terreno, né? Construímos uma igreja, mas tudo é um processo. Tudo é um processo, entendeu? Não foi nada fácil. Vocês estão vivendo agora uma nova história. Justamente, né? Justamente. E interessante, pastor, que muitos no início da caminhada desistiram, como o senhor falou. Mas você viu o que aconteceu quando Moisés ele pegou o povo para ir para a terra prometida? Muitos murmuraram, muitos desistiram e muitos morreram no deserto por causa da murmuração, né? Mas havia uma terra prometida ali. Então, os que ficaram entraram na terra, né? Então, os que ficaram com o Senhor, eles vão desfrutar da bênção agora, né? Daquilo que Deus ele irá fazer, coisas grandes, né? Maravilhosas no seu ministério, na sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor, porque a obra de Deus ela é assim, mano. A obra
Tem pessoas que no primeiro vendaval Vai embora, acabou. a Não. pessoa já quer logo desistir, quer, entendeu? E o que nós temos que entender é que servir a Jesus é luta, amado. Jesus disse a si mesmo, olha, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Sim. Está entendendo? Então quer dizer, é luta, é trabalho, é dedicação, é ousadia também. Verdade. Né? Ousadia porque não se faz a obra de Deus sem recurso. Sim. Não Né? existe. Não existe. Não existe aquela pessoa que, né, não vai tem fazer como. a obra de Deus sem recurso. Eu sempre falo que é um Improvicast. Meu amado, não existe. Você quer fazer algo para Deus, você tem que pedir que Deus venha te abençoar, te prosperar a tua igreja, para o teu povo da tua igreja abençoar com seus dízimos, com as suas ofertas, para que o trabalho da obra de Deus cresça. Continue, sim. Olha, Pensou todos esses departamentos aí, ó, criança, sim. jovens, adolescente, casais. Isso aí, meu amigo. Quando nós... Tem uma irmã que ela... Eu não esqueço, irmã Edna. Ela, quando saiu, né, o pessoal viu assumir a igreja, né? E ela sempre, às vezes, nós limpávamos a igreja sozinhos. Era uma irmã Edna, uma bênção. Uma bênção ela. E era praticamente o culto era isso, sabe? Era eu e minha esposa, esse meu irmão Wanda com a família dele e a irmã Edna. E aí tinha uns 2 jovens, hoje em dia, que era o Rubens, né? Rubens e a sua namorada. E o que acontece, né? As coisas foram acontecendo. Aí como é engraçado assim, porque era muito ruim fazer culto para 2 pessoas, sabe? Eu já fiz só para as cadeiras. Fazer isso, você pregar, e aí o pessoal que tá tocando, né? Aí você tá lá embaixo, que é o pregador, tá lá embaixo. Aí eles acabam de terminar o louvor, você sobe para pregar para eles. Assim, fica assim, e a igreja vazia, fica assim, meu Deus. A gente evangelizava e tudo mais. E assim, a gente sempre esquece, né, que Deus ele tem um chamado. Só que às vezes assim, a gente fica vendo o físico, às vezes ele tu olha só pro físico, esquece do espiritual, né? O natural esses mexe com a gente. Isso, né? e esquece da promessa. É esse que é um grande defeito que nós podemos esquecer da nossa promessa. Que Deus ele nos fez para nós. E assim, eu ficava, Senhor, e chorava, e me lamentava para minha esposa. Minha esposa, não, e minha esposa assim, olha, vamos lá, você vai conseguir, meus amigos, vamos lá. E eu dou graças a Deus, eu falo muito isso, agradeço muito a Deus. Quando a gente começou, né, a igreja, comecei com a igreja praticamente sem ninguém, nós começamos, né, e foi crescendo, aí convidava um, aí foi pessoas e pessoas. Quando Deus falou assim, você vai restituir a tua família, essa promessa eu recebi quando eu entrei para a casa do Senhor. Em 2010, 2011. Você vai ser um canal para tua família. Eu falei, amém. Só que quando a gente recebe essa promessa, a gente pensa que já vai ser daqui a 1 ano, 2 anos. Foi depois de 10 anos que eu ganhei a minha família para Jesus. Aí veio a minha mãe, veio a minha irmã. Aí veio o marido da minha irmã. Ele era um homem que tinha problemas com álcool. E aí o que acontece? Ele aceitou Jesus. Eu tive o privilégio de batizá-lo. Glória a Deus. E aí o que aconteceu? Ele se batizou. Aí veio o filho da minha irmã, que é um rapazinho pequenininho, 10 anos, Samuel. E aí veio os filhos dos meus amigos aceitarem Jesus. E aí foi vindo amigos, irmãos, conhecidos. E o mais gratificante da obra de Deus é como acontece, né? Porque as pessoas olham assim, e até então, eu acho bacana o ministério do pastor Aguinaldo, acho bacana o ministério do Caio. Mas quando a gente vive essa fase, não, eu quero conhecer esse Jesus que mudou, não. Ali tem algo diferente, não, ali tem algo, só Deus pode fazer isso. Verdade. E é muito lindo, e é muito gratificante também as pessoas olharem para nós e falarem, poxa, eu quero isso na minha vida, eu quero isso no meu ministério, eu quero isso na minha igreja. E tudo foi um desafio. Quando eu falava assim, olha, nós vamos sair do aluguel, irmão, em nome de Jesus, e falar isso sem ter condição, muito viver na fé. Na fé, meu amigo. A gente catar os trocados para pagar o aluguel e pregar. Vamos
O senhor está falando aqui, está passando um filme assim, um filme aqui, como nós começamos também, que no início da invasão aí do Benedito Monteiro, era só casa de tábua coberta com lona. Sim. E a nossa igreja era assim, tábua coberta com lona. E eu falava para o pessoal, a nossa igreja vai ter central de ar, nós vamos levantar essa igreja em alvenaria, essa igreja vai ser uma bênção. Aí tinha irmão que dava amém e ficava assim, pastor. E a pessoa que dizia assim mesmo, pastor, tá louco, só pode estar louco, porque olha aqui essa invasão, só casa de palha, de coberto com lona, como é que aqui já vai ter central de ar? Sim. Sabe? Não sabe o que é viver pela fé, né, pastor? Viver pela fé, sabe? E assim, as pessoas também que estão contigo, tem que somar. Olha, você que é líder, tem que estar na mesma tem que estar na visão, tem que estar na mesma visão. As pessoas que estão contigo, líder, tem que estar na visão. Se tu for chamar, corrija. Não estou pedindo para descartar ninguém, não, porque não é isso. Mas assim, as pessoas que têm que entrar contigo, líder, tu tem que entender, olha, você tem que estar na visão, a visão é essa, o projeto. É muito ruim, irmãos, caminhar com quem não está na visão. Isso é verdade. É muito ruim. É um campo de guerra. É um campo de batalha. É um campo de guerra. Isso. Você quer puxar pro teu lado, o camarada está fazendo força pro lado dele. Sabe? É só Jesus mesmo. Vamos na causa. E assim, eu agradeço a Deus essa igreja, porque assim, são muitas pessoas que somam no reino. Muitas pessoas. Olha, quando nós tínhamos, como eu estava falando, a questão financeira, né? E aí, olha, vamos comprar. E tem esse meu irmão, que é o... Sempre tem um que é incrível como é que é o ministério, né? Os dons, né? Tem irmão na igreja que ele tem dom de cura, mas ele não tem um dom de pregar. Tem irmão que tem a visão do negócio para acontecer, mas ele não vai pregar, ele não vai ensinar, ele tem a visão. Deus dá para ele a visão. E às vezes assim um projeto, às vezes o senhor como pastor, Deus ele dá a visão para uma ovelha só. Olha, vai acontecer isso aqui, essa ovelha chega e passa para o pastor. E pastor, amém, vamos lá. Eu sempre falo, pastor Caio, que eu não sou pregador, eu sou um pastor. Amém. Aí a pessoa fica assim, como assim? Não entendi. Tu não é pregador, tu é um pastor. Não. Eu sou um pastor, fui chamado para apacentar as ovelhas. A pessoa não entende. Sim. Embora eu pregue. Sim, que é a função, faz parte, né? Isso, faz parte. Mas eu sou aquele camarada aqui. Tem pessoas que foram chamadas para pregar. Sim. Mas dá uma igreja para ele administrar. Não funciona. Eu demorei muito para assimilar isso, porque assim, para mim, eu era só... O pregador tinha que assumir igreja. Não, eu digo assim, eu falava assim, eu sou um evangelista. O evangelista, ele aponta, olha, esse é o caminho. Sim. Então, mas por que eu falava isso? Porque era mais confortável. Eu não queria assumir igreja. Você está entendendo? É muito fácil eu ir na sua igreja, pregar, e numa quarta, um exemplo, trazer uma mensagem de 40 minutos. Depois, muito obrigado pela oportunidade. E vida que segue. Depois não tem compromisso com compromisso com obra, com luz, com pagamento de casa, de aluguel. É muito fácil. Então, para mim, era muito confortável. Eu sou evangelista. De não coordenar uma igreja, eu não coordenar... O evangelista, ele direciona pessoas, mas ele não cuida. Apontar é diferente de cuidar. Então, era muito mais fácil para mim. Eu dizia assim, eu sou um evangelista da casa do Senhor. Porque era confortável para mim. E Deus, não, você tem um chamado maior. Poxa, maior do que evangelista. Poxa, eu estou mostrando para as pessoas o caminho. E aí eu não aceitava isso. E quando eu comecei a ser pastor, nossa, os primeiros anos, assim, o primeiro ano, né, foi muito difícil. Porque tinha que chegar, porque era o primeiro a chegar, o último a sair. Cuidar, apacentar, fazer trabalho de apacentar famílias, pessoas. Tinha vezes que nós apacentávamos, eu e minha esposa, eu tenho 30 anos, né? Minha esposa tem 29, né? E às vezes a gente conversava com casais que tinham 40, 45, e pareciam que eles eram, sabe, adolescentes. Você tá entendendo? E a gente ficava assim,
E a gente conversava. Como Deus ele coloca palavras na nossa boca para gente. É por isso que eu digo, interessante o trabalho pastoral, né? Você vai lidar com situações de pessoas que têm mais sabedoria que você, pessoas formadas, mas quando você abrir a sua boca para falar de Jesus e falar dentro da palavra, parece que aquela pessoa é tão pequenininha, parece aquele na Bíblia que esqueci agora o nome dele, que Jesus disse, olha, tu tens que voltar a nascer de novo. Nicodemos. Aí Nicodemos disse assim mesmo, Senhor, mas eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe. Então quer dizer, um camarada sábio e não entendia. Ele fala, tu és mestre, ele precisa te ensinar isso. Como mestre, um homem da lei. Então, as situações, né, na nossa vida que Deus ele vai nos direcionar e colocar a palavra na nossa boca para a gente aconselhar um casal. Muitas das vezes é até mais vivido do que a gente, às vezes é até mais inteligente do que a gente, mas quando Deus ele fala, meu amigo, a pessoa diz realmente deveria estar falando. E assim, né, é engraçado, né, pastor? Porque quando nós fomos começar vamos começar, né, o trabalho, nós iniciamos tudo, só que o que estava acontecendo, né? Que um dos maiores problemas que a gente enfrentava era as finanças da igreja. Toda igreja vive isso, né? Principalmente que vive de aluguel. É verdade. E aí eram as finanças, chegava todo mês, era dia 15, era 10 o pagamento, né? Toda vez chegava, poxa. Às vezes vinha um irmão, era incrível isso. Às vezes, num culto antes em 2 dias para vencer o aluguel, vinha alguém, Deus mandava alguém para abençoar, né? Ou muitas das vezes assim, a gente tirava assim, sabe? Eu tirava. Como éramos 2 famílias, né? A minha família, eu e minha esposa, mais essa outra família que ajudava financeiramente, né? A igreja tinha, só que era muito pouco. E temos que tirar do nosso bolso. Isso, entenda isso, tá? Você que é líder, que é pastor, a obra. Não sei o que, não, irmão, a obra é sua. O chamado é seu. Então, faça acontecer. O que eu faço, pastor, para mudar isso, para as pessoas apresentem para os seus a obra, o ministério? Só que seja realista. Olha, irmãos, para a gente ter uma central de numa igreja, tem que o quê? Tem que comprar. Você não vai chegar lá no dono da loja, posso orar por você? Me dê essa central, por favor. Não vai, meu irmão. Você está querendo... Não vem? Eu sempre falo, pastor, que falo, né, para as ovelhas lá, eu digo, amados, eu não vou chegar na loja de materiais de construção e dizer, olha, Deus mandou vir aqui, é para o Senhor mandar. Não existe isso. E também, olha, qual é a forma de pagamento? É oração, vou orar. Pastor, vai. Sabe, então, infelizmente e felizmente, porque a partir do momento que a igreja entende que ela dando, ela vai receber. Sim. Né? A partir do momento que ela for fiel nos dízimos e nas ofertas, Deus ele vai multiplicar, vai prosperar, vai abençoar. Quando a pessoa... Interessante, eu sempre falo aquela questão de Salomão, quando ele foi construir o templo, ele começou a pedir... ele pediu prata, pediu ouro, pediu... para o povo. Chegou um momento interessante, chegou um momento que o templo já estava quase pronto, e o povo não parava de contribuir, de levar as joias, de levar o ouro, de levar a prata, e Salomão disse, não, tá bom, pessoal, já tá bom. Eu sempre faço uma analogia, né? Como se Salomão tivesse falado isso. A analogia é a gente analisar a história. A nossa visão, né? Quando a gente analisar a história. Então eu analiso assim, naquele momento ali, Salomão dizendo, pessoal, tá bom. E o pessoal, Salomão sai da frente, meu irmão, que eu não quero saber se tá bom, se não tá, eu quero entregar minha prata, meu ouro aqui. Por que eles faziam isso? Porque eles sabiam que tinham retorno com Deus. Eles sabiam que quanto mais eles contribuíam, mais bênção entrava na casa dele. Olha só, Obed-Edom, ele entendeu que quando a arca estava na casa dele, Deus começou a prosperar. Isso. Sim. Deus começou a prosperar ele. Então, o segredo
para a pessoa prosperar é a fidelidade a Sim, Deus, é ser fiel no dízimo, nas Nas ofertas. ofertas. Ah, pastor, como é que eu vou receber mais? É doando. Doando. E assim, é incrível, meus irmãos, assim, como acontece. Eu posso dizer assim, como um testemunho de vida, como testemunho de fé, né? Que assim, a gente só recebe de Deus. Eu não esqueço quando a gente estava, olha, e muitas histórias assim, né? De viver essas experiências, né? Receber, não negar esforços em fazer a obra do Senhor, não fazer relaxadamente, fazer com amor. Entendeu? Então tudo isso você vai receber do Senhor. Deus ele abençoa, Deus ele proporciona. Eu lembro que quando eu acho que foi no segundo ano, se eu não estou enganado, no segundo ano, o aluguel já estava ficando pesado demais, estava tirando dos meus recursos. Minha filha já estava chegando, minha filha, aí fiquei assim, poxa, tem que conversar com a igreja, a gente tem que ser mais ousado, porque a ousadia não tem que estar só nas duas famílias que direcionavam a igreja, tem que estar no povo. A igreja ela tem que entender que o pastor ele tem que caminhar com Deus. Sim. Porque a partir do momento que eu, por exemplo, eu sou tua ovelha, né? Eu trabalho. Se eu trabalho, você está contando com o meu dízimo. É bíblico. Sim. Entendeu? Aí eu deixo de dizimar na sua igreja. Contribuir. O que é que eu vou estar fazendo? O que é que eu estou forçando? Você tirar do seu bolso, tirar da mesa, da boca dos seus filhos. Sim. Porque você não vai deixar a igreja perecer. Sim. Com certeza, um pastor ele não vai. A família dele pode até perecer. Ele pode passar até necessidade, mas ele não vai deixar de pagar a conta da água, da luz, né, os compromissos. Então, eu entendo, pastor, o que o senhor está falando, entendeu? Não, sim. A gente tem que... as pessoas que trabalham na igreja entender que a gente é um corpo. Sim. A gente trabalha, todo mundo é junto. Por exemplo, mas o irmão ali tem... Não, irmão, faça a sua parte. A sua parte. Você fazendo a sua parte na casa do Senhor, cuidando, evangelizando, fazendo parte da obra, porque tem muita gente que quer só estar na casa de Deus. Fazer a obra é diferente de estar, entendeu? Tem muita gente que hoje quer estar na obra, não quer só receber um louvor, uma palavra, e não é assim. Você foi chamado para fazer parte, né, no time. Então, assim, você ajuda quando você contribui, quando você participa. Então, é tudo isso. Quando eu fui conversar com a igreja, né? Eu falei, olha, vou conversar. Teve um irmão antes que teve um culto, e eu estava nesse receio, olha, vou conversar com a igreja, chamar os líderes, né? E Deus tinha me dado, se eu não me engano, não, porque primeiro a história, nós ganhamos um terreno. O terreno era um valor de 60 mil, o valor do terreno. E aí, ia sem dinheiro para comprar. A gente foi lá, viu o terreno, sem dinheiro, só fé. Sem dinheiro para comprar. Esse meu irmão aí, que é mais doido que eu, que ele é muito ousado, ele, não, a gente vai comprar. Eu falei, mas que dinheiro? Ele, não, a gente vai comprar. Eu falei, então bora comprar, então. Vamos comprar. E aí, esse meu irmão que é mais doido que eu falo assim, eu sou doido, ele é doido e meio. E aí ele, não, chamou o dono do terreno, né? Falou, olha, quanto é? Olha, eu quero 60 mil. Olha, não tem 60 mil não. A gente tem esse valor, tinha metade do valor. E assim, esse é o valor que a gente tem. E conversei com esse irmão, e falei, olha, irmão, você quer a nossa igreja? Você aqui é a minha sala pastoral, você quer a sala de criança, você quer a copa, que era aqui a seu lado, né? Tem aqui a sala, tudo mais. Assim, nós somos um ministério que somos dependentes de Deus. Então, a gente não tem condição, não é uma igreja... E aí, uma igreja assim, top e tudo mais, não. E se for da vontade de Deus, o Senhor nos vender, Deus ele vai lhe mostrar. Passou uma semana, esse homem passou o primeiro dia, segundo, 7 dias, esse homem não ligou pra gente nem nada. E acho que foi no 8º dia, esse homem ligou, olha, vamos fechar, tudo mais, eu aceito. Se eu aceito, tudo bem, então vamos lá. E ligamos, o homem aceitou, fomos lá. Esse meu irmão, ele tinha uma casa, ele vendeu essa casa
Ele ia ele ia mudar de residência. E ele pegou esse valor e comprou. Falou, olha, eu quero contribuir para a obra, eu quero comprar esse terreno aqui para doar para a igreja. Certo. E eu fiquei assim, amém. Olha, pastor, eu queria esse terreno aqui, eu queria comprar, tudinho, vamos comprar para a igreja? Eu falei, amém, vamos comprar. Eu falei, amém, você pensa assim? Não, sim. E ele falou, eu sei que o que eu estou fazendo para a obra dele, ele vai me recompensar, não sei mais. Quando ele falou isso, eu falei, amém. Fomos lá, compramos um terreno. Isso foi em 2021, se não me engano. Compramos terreno. E amém, igreja, compramos um terreno. Levei a igreja, oramos lá, foi uma bênção. E, irmãos, a gente vai construir essa igreja. Vamos construir. Eu sempre ficava nessa questão, poxa, Deus, passou um ano, não consegui botar um prego lá. Nada. Porque não tinha, que pagava aluguel. Eu entendo. Não tinha como construir. Com certeza. Vamos fazer uma venda pra gente pagar. Mas não dava, porque a gente fazia a venda e tinha que pagar aluguel. Fazia a venda e tinha que pagar aluguel. Passou um ano depois de a gente comprar esse terreno, né? Eu reuni com a igreja. Falei, olha, irmãos, se a gente não... A gente vamos fazer isso aqui. Vamos comprar um terreno e esse valor para a gente construir. Fiz um cálculo lá, um cálculo de matemática, um cálculo lá. Olha, vamos fazer isso aqui dá para a gente... Foram 15, 18 irmãos. Falei, olha, eu queria 20. A gente vai dar isso aqui. Vamos fazer uma conta para construir a igreja. Esse valor a gente vai construir a igreja. Sim. Vamos parcelar essa conta de 12 vezes. Por exemplo, foi 40 mil. Olha, vamos passar 40 mil num cartão e vamos parcelar isso aqui para essas famílias. Foram 18 pessoas. Dava 100 e tananã para cada um. Dava R$200 para cada um. E isso vai ser em um ano, mas também vamos sair do aluguel e vamos para a nossa nova igreja. Sim. A igreja concorda com isso e foi muito sincero. Eu falei, meus irmãos, isso era final de ano, final de 2022. Falei assim, olha, e assim, meus irmãos, eu não quero mais, para mim não dá mais ficar em aluguel. Então, se a igreja concordar, se a igreja for dizer amém, se não, agora final do ano 2022, eu não tenho mais condições de assumir, porque eu sei que o aluguel vai ficar muito caro e eu não posso, eu tenho um ministério na casa do Senhor, mas o meu maior ministério é a minha família. Com certeza. Então eu não posso. E muitas pessoas sabiam que poderia contribuir. Falei muito sincero, irmãos, então se a gente for fazer isso, amém, vamos para cima, mas também se a gente não for fazer, entenda, a igreja não vai mais funcionar. Vocês fiquem à vontade. Agora, se você ama essa igreja, você vai entrar na visão. Isso. E não foi um blefe. Eu falei, não, eu não estou blefando, eu estou sendo sincero. Sim. Eu estou indo pro tudo ou nada. Ou a gente vai, ou então a gente não faz nada e tudo bem. E quando eu terminei de pregar, falar isso para a igreja, né? Eu estava muito nervoso. Minha mão assim, trepilava assim, muito a minha perna, assim, eu estava com medo da resposta de todo mundo, né? E aí se levantou um irmão, olha, eu acho que a gente tem que ver as coisas devagar, não sei o que e tal. Aí... Depois veio um outro irmão, não, pastor, bora, vamos pra cima, é isso aí. Aí veio outro irmão, não, amém, isso ainda é pouco ainda, bora lá. Sim. Desses tinham 20, 19 concordaram. 19. Sabe, eu chorei ali, foi uma coisa muito linda, amém. Glória a Deus. E o mais incrível, quem é o corajoso que vai te emprestar 40 mil no cartão? Pois é. Quem é o corajoso? Sabe, outra coisa que acontece quando está na obra de Deus, a credibilidade. Quando as pessoas veem verdade em você. Sim. Isso é muito importante. Por isso que quando a gente for fazer qualquer coisa, não para querer algo para si, não, mas para te mostrar que o que tu está fazendo realmente é o chamado de Deus. Sim. Mostrar credibilidade. E outras pessoas vão ver ali o material chegar, Sim. os pedreiros trabalhando, Sim. a igreja sendo construída, né? Sim. Isso aí traz uma credibilidade. Sim. Porque ninguém vai fazer aquilo de graça para ninguém. E aí tinha famílias, né? E também assim, também entender isso também, que na obra de Deus, não é porque estão próximo a você, mas não é todo mundo que vai entrar na luta contigo, não. Verdade. Muita gente com quem eu aconselhei, com quem eu cuidei,
mas aconteceu alguma coisa? Poxa, ia na casa com a minha esposa, minha família, vamos orar e tudo mais. Não é todo mundo que vai entrar na visão. Você se lembra lá quando Gideão, Sim. né? Deus falou para ele, disse, não, tem muita gente aí contigo. Isso. Os tímidos e os covardes e os medrosos, olha, basta, manda voltar. Isso, manda voltar. Deixa ficar só os corajosos. Aí ficaram quantos? 300. Então eu entendo que na obra de Deus, a gente não vai contar com a maioria, não. Eu aprendi isso, eu não vai contar com a maioria, mas a minoria que Deus ele vai colocar nas tuas mãos vão ser os fiéis. Sim, é verdade, é verdade. E assim, o que aconteceu, né? Às vezes a nossa humanidade, poxa, fulano, vem querer falar, poxa, ajudei tu na hora de... Opa, não, eu fiz uma obrigação, não, eu fiz assim, o que a gente foi chamado, que é pastorear, que é para tentar tudo. E assim, de muitos, por exemplo, de 50, de 30, assim, de pessoas que a gente conhece, foram só 18. 18. Olha só. E foram pessoas que eu já cuidei tudinho. E assim, e muitas pessoas assim, esse cara tá maluco. E muitas pessoas vêm assim comigo e falam assim, olha, e se não pagar? Tu vai assumir? Eu falei, não vai ser, meu irmão. Eu tô na fé aqui, minha fé aqui, vamos pra cima. Não, mas e sabe o que é engraçado? Não era a pessoa que tava me emprestando o cartão. Pra te ver. Não era a pessoa não era a dona do cartão que estava falando assim, olha, e se as pessoas não pagarem? Não, é a dona do cartão, quando eu falei assim, olha, queria conversar com você, assim, sabe, olha, vamos construir a nossa igreja, mas dessa forma. Eu não queria emprestar de banco, você empresta 20 do banco, você paga 60, né? Muito caro. E eu falei, olha, é essa forma, o juros é menor. E a dona do cartão, amém, não, tudo bem e tal. Mas assim, pessoas que teve gente que não, desculpa, gosto de você, tem carinho enorme, mas não vou entrar na visão. Mas teve gente assim que é engraçado que as pessoas que tu acha que não vão acontecer são as pessoas que mais somam a obra, as pessoas que mais surpreendem, né? É verdade. E assim, eu lembro que teve uma que falou, pastor, não posso entrar com 200, mas posso entrar com 100. Ajuda. Então, eu posso dividir com alguém, com um irmão aqui? Pode. Às vezes, pastor, eu chego até a me emocionar, eu chego até, assim, chorar quando eu faço um desafio na igreja e as pessoas que têm condições, pessoas de mais condições, que ganham bem, não contribuem, vem aquela irmãzinha que às vezes trabalha de faxineira, ganha pouco e chega lá com a fidelidade. Aquilo, rapaz, eu fico assim, emocionado de ver, né, o trabalhar de Deus. E Deus, interessante, às vezes a gente, no nosso natural, a gente quer, eu vou contar com aquele irmão porque ele é empresário, porque ele ganha isso, ele ganha aquilo e tal, é esse que vai nos ajudar. Não é, meu amado. Não é, porque Deus, ele trabalha na contramão da lógica do homem. Isso, verdade, né? Verdade. E assim, né? Tudo foi acontecendo, então assim, eu louvo muito a Deus por tudo que aconteceu, sabe? As pessoas, cada família que faz parte da Igreja Nova Geração, cada amigos, né? Eu agradeço muito a Deus mesmo. E assim, eu sou muito grato, sabe? Gratidão eterna, sabe? Glória a Deus. As orações, as pessoas, né, que apoiaram, mas que não contribuíram, mas olha, Deus é contigo, vai lá, vai dar certo. Mas disse, não vou. É verdade, pelo menos dá força. Pelo menos tá na oração, né? Então, mas assim, eu sou muito grato a Deus, sabe? Muito grato a tudo, sabe? Todas as pessoas que fazem parte. Às vezes tem irmãos que às vezes só pode estar uma vez na semana na igreja, que é o dia que tem. O dia que dá pra ele, né? Assim, ele vai. Às vezes tem irmão que trabalha e tudo mais. E as coisas vão acontecendo. Sim. Eu sou muito grato a Deus, sabe? Hoje em dia, assim, a gente tem um grupo, um departamento, né? E uma coisa também que eu amo muito na nossa igreja, que é o respeito. Um exemplo, assim, cada irmão, antigamente, era uma igreja que só tinha um pregador, que era só eu que pregava, né? Quando eu assumi, né? Hoje em dia, sou eu e mais 3 missionários na igreja. Glória a Deus. 3 missionários. Minha esposa,
já prega. Aí temos também a líder do Ministério Infantil, né? A irmã Daiane. Ela, meu irmão, o culto que mais lota a igreja é o culto infantil, dá muita criança. E assim, é engraçado, é a dedicação dos irmãos para organizar a igreja, os líderes de jovens, né? Um rapaz assim que é também um missionário da igreja. Então, tudo isso, sabe? Os missionários, os irmãos que fazem parte do departamento, toda a igreja. Quando o trabalho ele é bem dividido, o pastor ele não se sente tão cansado. Sim. Porque a pior coisa é tudo o pastor fazer. A igreja deixar só o pastor para fazer. Isso. E outra coisa, cada departamento, eles têm que entender ali uma coisa, que cada departamento o líder ali, vamos supor, o líder da criança, ela é a pastora das crianças. Sim. O líder dos jovens é o pastor dos jovens, tem que se comportar como se já, entendeu? Sim. Aí, vamos supor que líder dos jovens, eu quero fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa, mas quem tem que dar o pontapé inicial é o pastor. Ele tem que fazer, ele tem que chamar, ele tem que... Não, aí, e se você for delegado para falar com esse grupo, é você que tem que Você está entendendo? Então, é muito bom quando uma igreja, graças a Deus, na nossa igreja também é assim, cada departamento também, eles mesmo se organizam, fazem o evento deles, graças a Deus, tem vezes que eu vou lá só não dou nem um amém, só... da glória a Deus e aleluia lá com ele. Tem o líder dos jovens, né? Que eu acho muito bacana quando a primeira vez que ele organiza os cultos do dia, né? E quando ele organiza os cultos de jovens, né? E às vezes ele diz, pastor, olha, vou fazer isso aqui, os líderes sempre, olha, eu amo muito isso. Líder do Ministério Infantil, olha, pastor, a gente vai organizar isso aqui, amém. Olha isso aqui, eu quero fazer, glória a Deus. Minha esposa, que é líder do Ministério de Mulheres, né? Olha, eu quero fazer isso aqui, amém. Os missionários, né? Olha, quero pregar isso aqui, o que o senhor acha? Qual é o seu ponto de vista? Pedindo uma orientação, acho muito legal. Sim, muito bom. E assim também, o próprio líder tem que ter essa visão. Sim. De passar, de ensinar, de mostrar que a igreja não é ele. Sim. Às vezes, porque muito pastor cai. Muito líder cai, porque ele acha que a igreja tem que rodar em função dele. E não é assim. Não é assim. Verdade. E se ele sair, aquela igreja acabou. Isso. Aí a igreja está perdida. Quando liderar... E às vezes, eu vou falar, nós, às vezes, como pastores, a gente tem essa crise, que eu brinco que é a crise do super-homem. A gente acha que a gente vai conseguir fazer tudo sozinho. É verdade. Eu vou pregar, eu vou tocar, eu vou ensinar, eu vou cuidar. E não é assim, meu irmão. Não é assim. Eu não sei se o senhor já viveu isso, mas eu já vivi isso. Eu achava que eu conseguia. Não, é porque eu sou pastor, eu tenho que fazer isso. E o que acontece? Tu acaba cansando. A parte humana não tem como você pregar terça, quinta, sábado, domingo, pregar para jovem, não existe isso. E como é que os outros departamentos vão funcionar? Se desenvolver, vão crescer, né? Isso. Vão crescer ministerial, mas sim. Interessante, pastor. Eu gosto de fazer assim, eu gosto de fazer discípulo. Amém. E nos meus cultos eu gosto, por exemplo, na igreja funciona quarta, sexta e domingo. Sim. Eu sempre gosto de colocar assim um obreiro para dirigir cada culto. Amém. Então ali eles estão desenvolvendo o ministério deles. Sim. Entendeu? Eu me alegro muito quando eu vejo um obreiro meu pregando mais do que eu. Eu tenho uma história para contar disso, sabe? Tem uma história para contar. É diferente de alguns líderes, quando vê um camarada pregando mais do que ele já quer puxar o tapete, já quer tirar do público, já quer... Eu não, já é o contrário. Verdade. Eu me alegro, gosto de ver, por exemplo, o obreiro está pregando mais do que eu. Digo, Senhor, obrigado, glória a Deus, usa mesmo teu servo, Senhor. Verdade. Porque foi para isso que nós fomos chamados. Para fazer discípulo. Sim. Né? Eu lembro quando nós começamos, né, a trabalhar nisso, eu falei, Senhor, levanta homens para pregar, porque às vezes já tem só uma pessoa pregando ali, cada um tem uma interpretação diferente. Sim, cada um prega de uma forma. E aí o que acontece? Eu tenho 3 missionários da igreja. O missionário Rubens, que é o líder dos jovens. Certo. O missionário Wagner
e o missionário Vitor, né? O Vitor era um amigo meu antes de eu ser pastor. Era uma amizade que eu tinha de escola. Sim. E o que aconteceu? O tempo, né, nos fez separar e ele veio para Jesus, né? Graças a Deus, né? Agora uniu isso. E esse missionário, cada um tem uma história diferente. O Rubens era um missionário. Rubens era alguém que sempre teve na igreja, só que era um jovem muito tímido, assim. E aí, quando ele começou a pregar, olha, Rubens, pode ser te consagrar como missionário da igreja e tudo mais, vejo que você tem um potencial, um cara que é muito responsável, que você fala, olha, Rubens, a gente vai apanhar açaí. Ele, amém, pastor, sobe na saideira, corta ali, traz açaí. O cara, assim, sabe, muito dedicado, jovem. Olha, vamos fazer isso aqui, ele tá... E aí, olha, em nome de Jesus, vamos colocar, eu queria que você fosse missionário e tudo mais. Ele, amém. Primeira pregação, o cara começou a pregar, né? Esse rapaz, ele pega a Bíblia assim, de uma forma muito detalhada. Pega os versículos, sabe? Ele faz assim umas analogias, ele liga assim, muito bacana. Muito legal. Aí já o segundo missionário, que é o Wagner, né? Que ele era um rapaz que só cantava na igreja. E aí um belo dia, numa reunião, falou, não, porque eu tenho dom, eu tenho uma vontade muito grande de pregar. Isso numa reunião, assim. Ele esporadicamente falou, tenho um desejo de pregar, tenho um dom de pregar. Eu falei, venha cá, então, para cá. Cara, como esse irmão, primeira pregação, sabe, uma mensagem de cura, assim, sabe, tão forte, assim. Falei, eita, meu Deus, esse homem aí, no outro domingo eu vou pregar até com vergonha de pregar com o homem aqui. E já o terceiro, que é o Vitor, né? Um irmão que quando começou a pregar, uma mensagem, assim, que te dá uma alegria tão grande, sabe, um evangelho que tu ouve, assim, sabe, com uma leveza, sabe, de uma forma simples, masticativa. Amém. Então, com as particularidades, né? Um é muito detalhista, o outro trabalha na área de cura espiritual, e um outro te dá uma mensagem assim com uma leveza, mas também com tanta profundidade. Você tá a multiforme graça de Deus. A multiforme graça de Deus, como funciona, né? Então, cada um tem uma forma, tem um jeito. Então, é muito, muito bacana isso. Entender que se tem alguém crescendo, amém. Isso tem pastor que fica nessa questão, né, de achar que não, querendo ser melhor do que eu. Não, irmão. Tem que incentivar mais ainda, para ele crescer mais ainda. Glória a Deus, isso mesmo, entendeu? Tem que abraçar bem, olha, tá crescendo, glória a Deus. Isso. Pastor, perdão, deixa eu falar algo aqui. Nós já estamos caminhando já para o nosso... É interessante uma coisa. Papo de pastor parece que não tem fim. Se a gente não parar por aqui, a gente vai embora. Porque são muitas histórias, muitos testemunhos, sabe, amado? Então, eu queria, pastor, que o senhor falasse para a gente a respeito dos dias de culto da sua igreja e convidasse o povo para participar dos cultos. Amém. Olha só, meus amados, a Igreja Nova Geração, nós funcionamos às segundas-feiras, nós temos as nossas células, célula Geração Kids, às 18h30, Geração Kids, aqui no Tapajós, na Anhambi. Célula de jovens, que se chama, célula de jovens, né? Elohim, que é do líder irmão Rubens, tá? Às 19h30, no Canarinho. Temos a célula Kairos, do missionário Vitor, né? Às 20 horas. Na quarta-feira nós temos o Culto da Vitória. O Culto da Vitória tem sido uma bênção muito grande na nossa vida. Às 19h30, Culto da Vitória. A gente sempre pede para os irmãos no Culto da Vitória trazer a chave se você tiver algum veículo, né? A chave da sua casa, a chave do seu veículo, currículo, peça de roupa para nós sempre orarmos. A gente faz muito isso no Culto da Vitória. Fotografia, isso. Carteira de trabalho. Isso. Se tiver algum processo preso na justiça atrás, a gente orar em nome de Jesus para você sair com a sua vitória. Na sexta-feira nós temos a célula Blindados do Senhor, que é a célula da irmã Edna, com o nosso irmão Helder, né? Uma benção célula. Sexta-feira, tá? Às 19h30 no Canarinho também. Sábados são temáticos, né? Cada sábado é um ministério que faz na igreja. Certo. Tem sábado que é de criança, tem sábado que é de mulheres, tem sábado que é casal, tem sábado que é jovens. Esse sábado agora vai ser o culto dos jovens, que vai se chamar a Noite do Avivamento. Vai ser uma bênção, uma bênção. 19h30 na Igreja Nova Geração. E domingo, às 18h30, culto da família, bem, na Igreja Nova Geração, na
no Tapajós, amém? E assim, querido, você está convidado, venha participar, receber mais de Deus, amém? E em nome de Jesus é só o começo de muitas e muitas bênçãos que vão por vir, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amados, brevemente, né, vocês vão ter aqui no canal do Improvicast, é um programa da Igreja Nova Geração, tá? Vai estar os obreiros aqui, estamos estudando aí essa possibilidade de abrir um programa aqui, tá, da Igreja Nova Geração, juntamente aí com o pastor Caio, e os demais obreiros, né? Vocês vão estar fazendo uma programação de rádio aqui diretamente do canal do YouTube, TikTok, Kawaii, Facebook, tá bom? Então vai ser bênção de Deus. Já estamos caminhando 10h17. Glória a Deus. Estamos caminhando aqui já para as considerações finais. Pastor, eu quero que o senhor dê as suas considerações finais, mande seus abraços aí, seus obreiros, para as pessoas que vão assistir no canal do Improvicast. E também, eu quero falar para os irmãos, para aqueles que vão estar assistindo no canal do Improvicast, se inscrever nesse canal, tá bom? Se inscreva nesse canal, nos ajude a crescer nesse canal, tá bom? É de graça, você vai lá e só faz, aperta lá, se inscreve, aperta no sininho, quiser compartilhar, compartilha, porque é bênção de Deus. Pastor Carlos. Amém. Amém. Queria agradecer, né, primeiramente, pastor Aguinaldo, né? Provicast, muito obrigado mesmo, muito obrigado, tá? A gente fica assim meio engessado, né? Primeira vez, a gente fica assim meio nervoso, mas amém. Primeira de milhares, né? Em nome de Jesus, vamos estar aqui. E assim, quero agradecer a todos os meus irmãos da Igreja Nova Geração, toda a liderança, todos os membros que fazem parte da igreja, amém? Minha família, minha esposa, minha mãe, amigos, irmãos, agradecer primeiramente, né, a Deus, né, pela oportunidade, né, que nós somos mordomos, né, da casa do Senhor. E não é mérito nosso, mas sim a toda honra e glória seja dada a Deus, né? Então, também queria falar com você, né? Se Deus tem um chamado para você, uma promessa, Deus ele colocou algo na tua mão, não desiste, não desiste. Olha, estamos aqui hoje compartilhando testemunhos, né, de vitórias, de bênçãos, né? Mas assim, nunca foi fácil, nunca vai ser. Não desista do seu chamado, corra atrás, faça valer a pena. Servir ao Senhor é um privilégio. Servir ao Senhor é uma honra muito grande. Eu falo isso porque eu sou muito grato a tudo que Deus fez na minha vida. Eu era um jovem que acho que não tinha muitas expectativas se não fosse a vida de Deus na minha vida. Então, eu sou grato a Deus por tudo que Ele fez, sabe? As pessoas, amigos, família, meu casamento, minha vida profissional. Eu sou grato a Deus por tudo. Então, entenda que Jesus sempre vai ser a novidade que vamos precisar para nossas vidas. Amém? Nunca esqueça disso. Bom? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amados, hoje no canal do Improvicast nós estivemos aqui falando com o pastor Caio Santos da Igreja Nova Geração, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos também muito felizes de receber esse servo de Deus aqui no nosso estúdio do canal do Improvicast, tá certo? Nós vamos ficar por aqui. Brevemente nós estaremos de volta aí com a programação da Igreja Nova Geração. Brevemente ele vai estar aqui já dirigindo aqui o trabalho dele, vai estar dirigindo o programa dele, os obreiros vão estar aqui, vai estar cantor, pregador, vai ser bênção de Deus, tá certo? Que Deus abençoe a todos, fique na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau. Deus abençoe. Amém.